Pois é, pessoal. Então vamos reagir aqui. Convidados massacram a série Anéis de Poder Sem Piedade. Eu peguei esse vídeo para reagir porque tem alguns trechos dele que eu acho pertinente para a gente debater, né? É a participação dos meninos do canal Piuí no Flow Podcast. Os meninos do canal Piuí, o Léo e o Miguel, eles são muito bons. Eu acho, tipo assim, pra mim, um dos melhores canais de cinema que a gente tem na internet. A crítica deles é sempre bem embasada, né? Quando eles falam mal do filme, é por critérios técnicos, né? Não tem nenhuma crítica ali, tipo assim, porque trocou a etnia do personagem. Eles são bem honestos. Os moleques estudam mesmo cinema pra fazer o que faz, tá ligado? Se dedica ao trabalho deles. O canal deles é de extrema qualidade. E o que eu mais gosto neles é o trabalho das sagas, né? Que eles pegam um filme e vão passando por todo o enredo, curiosidades da produção e tudo mais. Eu acho o trabalho deles extremamente bem feito e com muita qualidade, né? Então vamos lá, vou acelerar um pouquinho para o corte não ficar tão longo. Como é que é o nome mesmo da série lá dos Seus Anéis? Anéis de Poder. Por que é ruim? É que tá, não é que é ruim, né? Mas é. Eu vi um comentário Ela é teu. medíocre. Eu vi um comentário teu, acho que no Instagram, Hum. que eu fiquei assim, puta, será que eu quero mesmo assistir? Que era o humano, não, era o elfo, antigão, não sei o quê, que já faz aquela porra ali há mó tempão, não sei o quê. Isso. E aí chega pô, não tô conseguindo, chega um humano, por que tu não mistura aqui as paradas? Cara, Isso é muito ruim, né, cara? O Cara- elfo tem 3 mil anos, ele tá 3 mil anos fazendo anel, fazendo não sei o que, fazendo fechadura, e aí chega um humano do nada. Sim. Aí o pessoal falou, mas esse humano é diferente. Mas não interessa, porque a desculpa que ele dá, o outro saberia. Exatamente. Ele fala, pô, já tentou misturar os ferros? Aí, tipo, tu chegou pra um. Brother! Caraca, é então muito quer dizer que eu não estúpido. posso fazer ouro puro, eu posso pegar uma É. outra coisa e botar Aí, aqui. tipo, chegar pra um bar inteiro e falar assim: já tentou congelar água pra fazer gelo? Pô, ele É, faz é uma isso o parada dia desse inteiro. nível, entendeu? Exato. O cara tem 3 mil anos, Igor. É. Tu nunca pensou nessa parada, assim. E tu nunca- eu vou te explicar porque tu vai ver essa série, tu vai entender o porquê. É, só não revela o que... Eles querem juntar duas coisas, querem controlar um poder. Mas pra isso eles precisam. Eles estão falando, mas o poder ele dissipa e tal, não tem como controlar. E a gente precisa de alguma coisa pra segurar esse poder. É. Daí o cara fala, mas eu não estou conseguindo segurar os dois metais ao mesmo tempo e tal. Aí o cara chega e fala assim: já pensou em derreter e fundir os metais? É um metal menor, sei lá. É. Mas isso, tipo, fundir metal é uma coisa que um ferreiro faz o dia É inteiro. basicamente isso, cara. É muito Já pensou em furado. chegar pra um padeiro e falar, por que tu não assa o pão? É. Teve um... Nossa, esse pão tá ruim. Já pensou em assá-lo? Não, o Didi Braguinha, meu sócio lá no Matando Robô Gigante, ele até fez uma defesa. O Diogo adora passar um paninho pra coisa A ruim. mente de Diogo Braga. Mente de Braguinha. Mas ele falou assim, cara, mas é porque talvez isso queira dizer que o elfo ele é tão arrogante que ele não pensou nos recursos mais básicos. Essa parte do roteiro realmente me incomodou um pouco, tá ligado? Mas tipo assim, eu tava tão imerso na série que pra mim passou, tá ligado? Tava tão imerso, porque a parada é muito bem feita, muito bem filmada e tudo mais. E aquele negócio, eu sou fã, velho. E aí acaba que, tipo assim, por ser uma parada que eu gosto, eu tive uma imersão muito grande. Então, acabou passando batido, mas eu concordo com a crítica. Ele já tá num nível tão alto que ele não pensa no básico. Mas, cara, pensa assim, pensa. Não tem... Não, é que assim, Essa parada que ele falou faz tanto sentido de pensar no básico, porque, por exemplo, eu já trabalhei em loja de computador, arrumando computador e tudo mais. E toda vez que chegava um computador, a pessoa falava, não liga. Eu pegava, fazia vários testes primários, né, para ver se era alguma coisa, tipo assim, a memória que tá suja, a fonte que tá mal conectada, o HD que tá mal conectado, eu fazia vários testes para ir eliminando as possibilidades de problema. Quem trabalha na área de TI sabe como é que é. Você faz todos os testes primários para eliminar a possibilidade de problemas mais simples de resolver para depois partir para os complexos. Essa crítica faz sentido. não era um negócio... É que essa obra não é no detalhe, eu diria que tá o problema dela. Eu acho que é muito mais na parte do roteiro mesmo, sabe? Porque acontece, tu começa a assistir a série. chato às vezes. E aí né? tu vai Muito ter. chato. Pô, primeiro tu fica impressionado com a produção, que é impecável, É lindo, assim, é a isso coisa é. mais É linda. muito Tu vê lindo. o dinheiro na tela. Dá pra dizer que é o entendeu? melhor CGI, fácil. É incrível, assim. Atual, assim. É, Melhor Casa do Dragão? Melhor. É melhor, o melhor. CGI é melhor, né? Ela é muito bem feita, muito bonita, muito vistosa, mas, tipo assim, é uma série que tem 8 episódios, cada episódio tem mais de 1 hora. E aí eles começam, o primeiro, o segundo episódio, eles te apresentam um mundo ali, né? Então é uma coisa, tá? Série com episódios longos, pra mim não é um problema. Por exemplo, eu não vi tudo, mas eu já vi a primeira e um pedaço da segunda temporada de Sherlock, né? Que ela, inclusive, ela é executada pela BBC. Com aquele cara que faz o Doutor Estranho e tal. E o outro cara é o que faz o Hobbit, né? Esqueci o nome dos atores. E tipo assim, os episódios são longos, se eu não me engano, cada episódio tem 1 hora e meia, tá ligado? Cada episódio é um filme. E tipo assim, é muito bem executado, é muito bem feito, tá ligado? A duração não é o problema. No caso, eu concordo com essa crítica, às vezes o texto é o problema.
Então, pô, tu vai ter que ver os pés peludos, tu vai ter que ver os elfos, tu vai ter que ver como é que estão os anões e tal. São Tu tem que vários passar, núcleos tem que fazer aquele dramáticos. giro pra tu ter uma apresentação do mundo. Mas aí chega um momento que tu precisa, seguindo a jornada do herói, né? Tu tem que ter um chamado pra aventura, tu tem que ter alguma coisa acontecendo, um perigo eminente que tá crescendo e tal. E essa série não consegue fazer isso. Então tu fica sendo apresentado ao mundo por muitos episódios. Muitos episódios. Chega uma hora que isso começa a cansar, entendeu? Começa a te dar sono. Então essa série eu frequentemente dormia, aí eu acordava, daí tu tem que voltar até onde tu lembra de ter assistido, entendeu? O pessoal Aí tu ficou falando que... volta. Eu adoro o Senhor dos É Anéis. ruim né? porque mudou as paradas lá do Não. Silmarillion e tal. Não. Não é por causa disso. É chato que Tem a ver mudaram com o algumas Silmarillion? paradas. Tem, ele Mas eles pega não podem os pegar o textos- Silmarillion porque ele só tem os anexos lá do Do Senhor dos Anéis, entendeu? Tipo, lá no Retorno do Rei, sei lá, tem vários pequenos tópicos que ele explicou que na Segunda Era aconteceu tal e tal coisa naquele tempo, mas não textos corridos, não histórias, não diálogos, né? Sim. Então, com tópicos, eles contrataram roteiristas pra criar uma história em volta desses pontos. É como, sei lá, tu vai montar um mapa e só tem pontos, então tu conecta esses pontos de alguma maneira. O que ficaria de boa se o texto fosse legal. É, Se e daí- mudar a história dos Seus Anéis, o personagem tal não era pra estar aí, ele só chega daqui a 3.000 anos. Muda. Beleza, eles mudaram e é meio merda fazer isso. Essa parada de mudança é realmente delicado quando você para pra pensar, né? Porque, por exemplo, tem certas obras que têm que ser adaptadas sim. Não é só você pegar um filme e colocar ele no cinema. Se você pegar, por exemplo, se eu não me engano, no livro do It, a Coisa, tem uma cena extremamente problemática no livro que não dá pra você passar pro cinema, né? Tem certas coisas. Por exemplo, o maior exemplo de má adaptação pra mim é Crepúsculo. Porque quando você pega no livro, a Renesmee, ela falam que ela é uma criança que com traços adultos e papapá, que ela é mais desenvolvida. Só que no filme colocaram um CGI tão ruim, que não faz diferença. Você olha para aquele bebê, você estranha, porque o rosto dele está completamente descolado do corpo, né? E você não percebe nada disso. Essas características que são descritas no livro, você não percebe. Tá ligado? Então, tipo assim, nesse ponto de adaptação, realmente certas coisas tem que mudar, porque tem coisa que vai funcionar no livro que não vai funcionar no filme, né? Mas é tipo, você falou de ver filme antigo, eu tava outro dia vendo Constantine, com Keanu Reeves. Constantine é brilhante. O filme é muito bom. Não tem nada a ver com os quadrinhos, mas é muito bom. Constantine é muito diferente do Constantine dos quadrinhos. Muito diferente, assim, pra caralho. Mas o filme do Keanu Reeves é muito bom. É quase aquela categoria, tipo, de bons filmes, mas adaptações ruins. A adaptação é ruim, mas o filme é bom. É. Então, se esse Anéis de Poder tivesse um puta texto legal e tal, caguei se ele mudou muita coisa. É uma pena, mas a série é boa. Um exemplo bem bom Mas disso. é cansativa, só isso. Não é ruim. A É, série eu é ruim, também não acho pra ruim, mim é sabe? medíocre, é medíocre. Meio medíocre, Mas é o tipo de série que eu acho que se a segunda temporada não engrenar, aí vai começar a perder a galera, sabe? Porque fica difícil de tu continuar acompanhando a série quando ela não vai pra lugar nenhum, Se sabe? não fosse o MRG, eu teria pulado fora. Sabe tinha qual é um pensado. exemplo muito bom que eu acho que pra gente pode comparar? Os caras fizeram essa cagada de lançar a Casa do Dragão e a Anéis de Poder junto, né? É. Pô, não tem como não comparar, né? Na mesma semana. Na de mesma lançamento. semana é Pô, foda. pelo amor de Deus, né? Então tu vai pra Casa do Dragão, os caras pegaram 80 páginas do livro do Martin. Então com 80 páginas você não faz roteiro pra uma temporada inteira. É. 10 episódios. Então o que eles fazem? Eles contratam um roteirista e ele cria situações, cenas, momentos, diálogos, personagens pra embasar todos aqueles acontecimentos que se passam nas 80 páginas que tu tem ali de história, né? É. Então o que tu faz no Anéis de Poder? Deveria fazer a mesma coisa, né? Mas a impressão que dá é que contrataram alguém que realmente não sabia criar personagem, não sabia criar situação, não sabia criar urgência, que não o Léo falou, e por muito tempo tu fica olhando o segmento do anão com o elfo Sim. e tu se pergunta, mas o que eles querem? Aham. O que eles estão fazendo aí? Qual que é o plano deles? E teve uma Eu não sei porquê, cara. O Miguel me lembra um pouco o Rogerinho Pingado, o Choque de Cultura, às vezes falando. outra cagada também, que eu acho, até também falei lá no Matando Robô Gigante, que eu acho que eles mandaram mal porque... Primeiro, você sabe que você vai adaptar uma obra tão querida quanto Os Seus Anéis, tanto na literatura quanto já tem a porra dos filmes, que são amados. Maravilhosos. Você vai fazer uma continuação dessa porra, você sabe que os fãs já vão ficar... Pera aí, meu irmão, tu vai mexer, vai falar, porra, que é uma parada que eu amo e tal. Então, acho que você já tem que tentar fazer aquelas relações públicas de galera. Relaxa, estamos respeitando o material, vai ser muito legal, caralho. Fizeram o contrário. Se você for ver as entrevistas que os roteiristas começaram a dar, a produção, começaram a vir com um papo de tipo assim, não, porque precisamos atualizar algumas coisas. Aí você pensa, não, atualizar, uma representatividade, maneiro pra caralho e tal. Mas não é isso. Vamos mudar, tipo isso. Ah, não, esse personagem aqui, ele chega em tal época, aqui eu acho mais legal ele chegar nessa época. Pô, mas tem uma estrutura no Tolkien, do porquê que esse... Tô falando esse cara, não tô dando nome pra não estragar nem pra você, pra quem quer ver. Você fala, ué, mas na estrutura original tá aqui. Por que você quer trazer? Porque nós vamos melhorar a obra do Tolkien. Essa frase pegou mal pra caramba, porque eles usaram. Isso aí é muito verdade. Isso aí chegou a ser ofensivo, porque pra mim, porque é o seguinte, você tem vários universos que são muito bem construídos no cinema.
né? Tanto no cinema quanto você pega na obra literária, né? Senhor dos Anéis é um exemplo disso, né? É, os livros do Philip K. Dick que foram adaptados, né? Minority Report, Blade Runner, tem a série Electric Dreams, que ela é feita pela Amazon, a série é muito boa, né? E aí, tipo assim, e essas obras já têm fãs. E aí, aí você pega Senhor dos Anéis, foi adaptado pro cinema. Tem a galera que viu os filmes, gostou pra caralho, mas nunca leu os livros. Você tem um apego por aquilo ali, tá ligado? E aquilo ali tem toda uma história, tem toda uma estrutura, e principalmente Tolkien, aonde, tipo assim, é tudo muito bem pensado pra acontecer em cada lugar, pra acontecer cada coisa, pra despertar um gatilho lá na frente, tá ligado? Você vê Senhor dos Anéis, tem coisa que tem arco que começa no 1 e termina no terceiro filme, arco que começa no primeiro, termina no segundo, arco que começa no segundo, termina no terceiro filme. Você vê que tem uma estrutura narrativa extremamente delicada, né? Essa fala dos caras de falar, ah não, nós vamos melhorar Tolkien, é nossa, pra mim é muito problemático, tá ligado? Porque é uma obra que eu tenho muito carinho. Eu tenho, inclusive, os livros do Senhor dos Anéis, edição do colecionador. Eu tenho o Hobbit, tá ligado? E aí, é uma obra que eu tenho muito carinho porque eu sempre revisito os filmes, né? Eu ainda não li, eu tenho muita vontade de ler, né? Eu gasto muito tempo estudando, então acabo não tendo muito tempo para leitura recreativa, né? Eu tô sempre estudando alguma coisa, focado em alguma coisa, estou focado numa prova agora, depois dessa prova eu vou voltar aos estudos do sistema carcerário, então a minha rotina é sempre assim, eu não tenho muito tempo para leitura recreativa. Mas essa parte que o Miguel fala, concordo plenamente com todas as palavras dele, isso pegou muito mal. Tá ligado? É a mesma coisa que, sei lá, uma obra que a galera mais recente gosta muito, que pra mim foi a última adaptação feita de livros, que ficou bem feita, foi Harry Potter. Os filmes do Harry Potter são muito bons. Eu tenho algumas críticas ao penúltimo filme, né? Mas no geral é uma adaptação muito bem feita. Aí chega alguém e fala, vamos melhorar Harry Potter. Pô, a história já tá ali bem fechadinha, tem vários arcos, né? Tem toda uma estrutura lógica por trás daqueles arcos. Aí você pega e muda. Ou tem que ser uma pessoa extremamente boa para fazer isso, e normalmente o mais adequado para fazer isso seria o próprio criador da obra, porque ele sabe da onde ele vai tirar, onde ele vai colocar, né? Isso aí realmente pegou muito mal. Usaram essa frase. O, Vamos... Tolkien foi base pra tudo. Pra toda a fantasia. E aí tu vai é entrar isso. numa. Isso aí é muito verdade. E aí, isso corrobora o ponto anterior, porque quando você pega o que o Tolkien fez é tão único, que todo o segmento que vocês conhecem de RPG, todo o segmento de fantasia que vocês conhecem, tudo que existiu depois, cara, World of Warcraft tem Tolkien pra caralho naquilo. Warcraft, D&D, é, qualquer sistema de RPG que vocês pegarem, aquilo é Tolkien puro, puro. Tem elfo, é Tolkien, mano. Não tem como negar. Ele influenciou gerações e gerações e gerações e produções e várias produções culturais ao longo do tempo. Não tem como. Ele é inescapável para quem estuda literatura, para quem produz conteúdo de fantasia, né? Tanto, por exemplo, para YouTube quanto filme, livro, ele é inescapável. Você tem que estudar o cara. Tá ligado? Não tem como você contornar Tolkien. Você tem que passar por Tolkien. Tá ligado? Tem certos autores que são incontornáveis e o Tolkien é incontornável. Daí você vê o nível de importância do cara. Né? Quando você entende o nível de importância dele, você entende o porquê que muita gente tem muito cuidado quando vai ver uma adaptação, quer ter uma adaptação bem feita, bem escrita, com roteiro bem escrito. Tá ligado? A questão da mudança étnica, da etnia de personagens, a mim não incomoda. O elfo negro pra mim, eu gostei pra caralho dele, eu gostei pra caralho do ator, tá ligado? Ficou realmente muito bom. Só que aí é aquela questão, o texto tem que ser bom, tá ligado? O maior exemplo pra mim de interpretação muito boa e de texto tenebroso é Jogos Vorazes. O Jogos Vorazes, a Jennifer Lawrence espanca na atuação nos 4 filmes. Aquela mulher é muito boa. O texto do filme é uma merda.
Tanto é que eu falo que a última adaptação de livros bem feita, né, dos livros para o cinema foi Harry Potter. Depois só veio tranqueira, só veio lixo, né? Aí veio o Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, 346 dias com ela, que aquilo é tenebroso, tá ligado? De melhorar isso. Eles não meteram, vamos corrigir o Tolkien, um Vamos lance desse? corrigir umas coisas Porra, e tal. não se fala E isso, aí né? eles fizeram uma. Mano, na moral, velho, na moral, se tem uma pessoa que realmente corrigiu o Tolkien, que pode fazer isso, foi o filho dele. Foi o filho dele. Que ele mata o Glorfindel numa parte da história e depois ele aparece no Senhor dos Anéis lá na frente. Aí o filho dele foi e teve que corrigir. Só que o filho dele é o principal gatilho para a história do Senhor dos Anéis existir. O Hobbit era uma história que o Tolkien contava pro filho para ele dormir, antes do filho dormir. Aí eu acho, se eu não me engano, a história é essa, né? O filho pediu, ele transformou em livro para ele poder ler a história inteira, né? Então você tem o filho dele, mas o cara corrigiu, mas é o filho dele. A história foi escrita por causa dele, tá? O filho do Tolkien falar que vai corrigir alguma coisa ok, é o filho do cara. Isso só existe por causa dele. Agora, um escritor contemporâneo, tá ligado? Não, isso é muito errado. Começaram, a crítica começou, os fãs fervorosos começaram a cair em cima. Que isso, não se faz isso, o Tolkien, não sei o que, papapá. Eles fizeram aquela velha estratégia, que até eu já citei aqui, que a Comic Book Girl 19 no YouTube já denunciou, entre aspas, né, que fizeram na época do Caça-Fantasmas de mulheres. Como viram que a galera tava reclamando do filme, vamos inventar que quem tá reclamando, todos que estão reclamando são, então, misóginos, homens horríveis. Tem a galera babaca que não gosta de mulher, tem a galera babaca que não gosta do elfo que é negro, tem, sempre vai ter. Mas essa galera, brother, ela não representa a galera que tava preocupada de fato com as mudanças. E aí o estúdio começou a fazer o quê? Os ataques racistas, os ataques machistas, os ataques de ódio, e bota todo mundo no mesmo balaio. Aí a galera que tá de fato reclamando que o personagem que tá mudando a estrutura do livro... Que o roteiro tá ruim também, Que o roteiro tá ruim. Não tô falando da galera que reclamou do cara que é preto, do cara que é branco, que sei o quê. Não, a galera tá reclamando realmente da estrutura. As relações públicas começou a jogar todo mundo no mesmo balaio dos babacas que são racistas, dos babacas que não gostam de mulher no papel principal. Aí o fã fala assim, porra, então, você tá falando que eu sou um filho da puta? Então vai tomar no cu mesmo, entendeu? Então eu que não vou apoiar essa merda dessa obra. Aí eu acho que é o caminho merda, é um tiro no pé. Isso realmente é problemático porque tem gente realmente que está preocupada com o roteiro, tem gente realmente que está preocupada com se a série vai ser bem produzida, se o roteiro vai ser bom. Só que tem muita gente, muita gente. E eu vi isso acontecer com os Anéis de Poder, tá? Tô falando isso porque eu acompanhei, né, todo o processo, até o lançamento da série, discussões na internet, eu participava e tudo mais. E tem gente que disfarça preconceito dessa forma. Tem muita gente que faz isso. Por que esse elfo negro tá aí? Porque na obra original não existe. É disfarçar preconceito. Tem muita gente que disfarça seu preconceito disso. E aí você tem que ter um olhar muito minucioso sobre qualquer tipo de crítica para entender a fundamentação dela. Tem um brother meu que eu conversei com ele, que ele não gosta da série. Aí eu sentei pra ele e perguntei, mano, por que você não gosta da série? Ele só fez crítica de roteiro e parte adaptativa. Porque tal coisa tá no tempo errado, porque tal coisa não é essa explicação, porque tal coisa não é assim que acontece. Tá ligado? Ele até falou, o Elfo Negro, ele é bom, ele é bem escrito. O meu problema é que a adaptação tá uma merda, né? Tal personagem que aparece nesse tempo, ele não aparece nesse tempo. Tal personagem que não existe, tá ali pra encher buraco. Tá ligado? É esse o ponto. E mais, só pra concluir o raciocínio, então, tipo assim, quando você pensa nessa galera que faz esse tipo de crítica, que vai fazer a crítica, e você olhar bem, você consegue encontrar a questão do racismo, do sexismo. Pra ser racismo, pra ser sexismo, não precisa ser explícito. Ele pode ser camuflado, né? Você pode pegar aquele racismo, aquele sexismo e transformá-lo. Não transformar, você transforma o argumento para não parecer isso, né? E tem gente que faz isso. Muitas pessoas fazem isso. A questão base, para mim, é justamente essa, tá? Você tem que saber reconhecer qual tipo de crítica que essa galera tá fazendo.
Meio que parece que eles caíram nessa, tipo, de vamos tentar mascarar o verdadeiro problema. Porque, que nem tu falou, Exatamente, o verdadeiro isso. problema não é a mulher que é guerreira. Pô, a mulher guerreira poderia ser muito foda. A gente viu isso em A Mad vida Max, inteira. Fury Road tem lá, A vida inteira, não. a Furiosa tem a Ripley. Pô, os personagens foda pra caralho. Exterminador do Futuro. Mas é né? bom, entendeu? É bom, exato. Tá, vamos lá então. Olha só. O problema dessa fala não está no fato dele falar, tipo assim, ah, não, que nós vimos isso a vida inteira. Primeiro, a gente não viu isso a vida inteira. A questão da representatividade do cinema, ela vai muito além de ter um filme onde a protagonista é mulher. Quando se fala de representatividade, é que, por exemplo, os filmes que são produzidos representam as diferentes camadas da sociedade. Filmes com protagonistas mulheres são muito poucos. Ele citou ali a Imperatriz Furiosa, né, de Mad Max Fury Road. Charlize Theron está impecável nesse filme. Ele citou a Ripley do Alien. Esse filme eu nunca vi. Beleza, você tem mais um. Aí você pega, por exemplo, a Linda Hamilton no Exterminador do Futuro, né? Está impecável o filme inteiro, mas é muito pouco. Quando você para e pensa a quantidade de heróis masculinos, de heróis homens brancos, né, que são retratados em papel de protagonismo, é muito maior que o das mulheres. Você tem um empenho muito maior, um investimento muito maior. Gente, basta vocês pensar na primeira formação que apareceu no primeiro filme dos Vingadores. Hulk, um homem branco. Você pega Homem de Ferro, um homem branco. Thor, um homem branco. Capitão América, um homem branco. Né? O Gavião Arqueiro, um homem branco. Né? Aí você tem a Viúva Negra, que é uma mulher. Uma mulher. Você tem 5 homens. Vocês estão entendendo a questão? E aí, quando você para olhar proporcionalmente na sociedade, a gente tem mais mulheres do que homens. Então, ou seja, esse filme representa a sociedade. Sendo que quando você pega nos papéis de protagonismo, você tem mais homens do que mulheres. Tô falando que você tem que pegar e calcular certinho, tem que ter tantos protagonistas homens e tantas mulheres. Não, gente, tô falando que, tipo assim, quando você pega para pensar no número de filmes que tem uma mulher como protagonista, o número é muito baixo. Isso porque eu ainda não estou colocando em perspectiva a questão étnica. Quantos filmes você que está vendo esse vídeo lembra que a protagonista era uma mulher negra? Que eu lembro de cabeça é só aquele A Mulher Rei que saiu recentemente com a Viola Davis. Você está entendendo? Quando você pensa em filmes com protagonistas mulheres, falando filme de ação e tudo mais, é muito baixo comparado com homens. Né? Quando você vai pensar, por exemplo, na questão do homem negro sendo representado dentro do cinema, vamos lá de novo, vamos pegar Vingadores. Né, dos personagens humanos do filme, que tem os personagens que é extraterrestre, isso não conta porque isso não existe, né? Mas vamos pegar dos personagens humanos, tem um herói negro nos Vingadores inteiro. Representa a sociedade brasileira, por exemplo, norte-americana, por exemplo, não representa. Sociedade francesa, não representa. Né? E a questão da representatividade, ela tem muito a ver com você ver o filme, se identificar com o personagem, tá ligado? E a maior prova disso, de você ver como é que representatividade é importante no cinema, basta vocês procurarem um vídeo das crianças norte-americanas, das crianças negras norte-americanas, vendo que a Ariel era negra. Elas ficaram espantadas. She's black, she's black. Tá ligado? Elas só falavam isso. Espantadas, porque não é uma coisa comum para elas. Do mesmo jeito que não é uma coisa comum você ver uma mulher com papel de protagonismo, tipo a Imperatriz Furiosa, a Charlize Theron como Imperatriz Furiosa. Você tem uma disparidade. Né? Quando se fala da representação da mulher branca no cinema, da representação do homem negro no cinema, da representação da mulher negra no cinema, ela é muito baixa. Se você for pegar, por exemplo, as premiações, a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz foi a Halle Berry. Isso foi nos anos 2000. De 2000 a 2010, por ali. A primeira a ganhar o principal Oscar da categoria de atuação no campo feminino.
né? Se eu não me engano, a primeira mulher negra a ganhar melhor atriz coadjuvante foi por volta de 1940, né? E o Oscar tem mais de 100 anos. Olha quanto tempo demorou para uma mulher negra ganhar o Oscar de melhor atriz. Por isso que a questão da representatividade, ela é importante para que essas pessoas que já são excluídas socialmente se sintam representadas dentro de papéis de protagonismo. E aí eu vou lembrar de novo, pega o encontro de pessoas que foram no cinema ver o Pantera Negra nos Estados Unidos, e aí elas vão participar tipo de uma parada onde elas falavam pro pôster do Pantera Negra o que, que o filme representava e o ator saía de trás. Olha a reação dessas pessoas, como elas, alguns choram, mas por quê? Por se enxergar num papel de destaque dentro da sociedade, por se enxergarem num papel de protagonismo dentro da sociedade, né? Você pega, por exemplo, como é que muitas das vezes a mulher foi representada no cinema. É só ver Crepúsculo, a mulher insegura, que não consegue fazer nada, que depende dos outros para tudo, que todo mundo tem que ficar em volta dela para ela conseguir ser alguém, para ela conseguir fazer alguma coisa. São poucas vezes que você vê uma mulher tendo um papel de destaque, né? Essa é a questão da representatividade. E repito, são poucas, são muito poucas. Ah, não tem nada a ver com isso. Isso é sempre bomba de fumaça. Quando a produção começa a falar, não, que estamos sofrendo ataques ideológicos, não é isso. Se começa a falar esse papinho, é porque o texto é ruim, é porque a obra eles estão sentindo, não vai agradar. Vamos tentar jogar uma bomba de fumaça e tal. E isso já aí é um clássico essa porra. é tão Pode real. ser, inclusive, que eles incluam esses elementos, porque eles têm consciência que o bagulho é ruim, inclui esses Sim, elementos é isso. pra ser o para-raio, É. né? É que, exatamente assim, isso. Essa galera que o Solano comentou, que reclamou do Elfo Negro, reclamou da Mulher Na Guerreira... obra, no que o Tolkien escreveu, eu não lembro de elfos negros. Não tem. Não. Não tem. E aí só vou fazer algum paralelo, tá? Uma coisa que é bem importante destacar. Tem muita gente que fala que eu vi escrevendo na internet que fala assim: ah, o Tolkien era racista. Gente, ele escreveu isso em 1920, 1930. Naquela época não existia o racismo, né? O Tolkien é um homem do seu tempo. E racismo, gente, inibir os seus comportamentos, os seus pensamentos racistas, não é simples não. Não é uma DLC que você baixa na internet e pluga um pendrive no seu cérebro e instala, não. É um longo processo de reeducação do indivíduo e da sociedade. É um processo extremamente longo. Por isso, quando você vai analisar determinadas obras que estão deslocadas em relação ao seu tempo, quando eu digo deslocada, logicamente é para trás, você tem que colocá-la no tempo e espaço onde ela foi concebida, ver o contexto social onde ela foi concebida, ver tudo que circulava o autor, as pessoas que circulavam o autor, que tipo de comportamento essas pessoas tinham, porque isso influencia diretamente na concepção da obra. Tá? O processo de criação de uma obra, que seja de ficção, que seja de retratar a realidade, um documentário, ela está imbuída de ideologia todo o tempo. Se o chão que você pisa tem ideologia, uma obra literária não vai ter? Mas eu vou comentar isso mais pra frente, que vai ter uma outra fala que a gente vai dar pra discorrer melhor sobre isso. Ele tem povos humanos que são de pele parda em outros continentes. É. Até os que se juntam depois ao Sauron, se você for, o Peter Jackson fez, você repara que eles têm uma etnia meio árabe e Persa, tal, assim, né? isso, meio persa. Mas tem vários fatores. É uma história europeia, brother, que foi escrita na época que tinha muito Sim, menos. 1900 e pedrinha, né? Eu acho, pra mim, essa justificativa também ela é tão boba que eu acho que ela vale tanto pra quando é o estúdio se defendendo, quando é pra alguém que é da imprensa ou que cria conteúdo e tal atacando. Isso. Então tu pega um filme que funciona e tu começa a falar, não, mas esse Top Gun Maverick, isso é um filme que, pelo amor de Deus, é um desrespeito. Não, cara, não é. Se tu não gostou do filme, pega e fala, eu não gostei desse filme por isso, isso, isso. Começou a botar Não precisa- política. Se a pessoa tá botando política de identidade na crítica dela, você saiba, eu pelo menos penso assim, não tem conteúdo. Eu vou comentar sobre essa parte, mas eu vou deixar o Léo acabar de falar, porque aí vai ficar mais claro. Vamos lá. Porque tu começa a botar algumas causas à frente. Né? Um filme, uma obra audiovisual, ele é, antes de tudo, uma obra audiovisual. Essa fala é um pouco problemática, agora eu vou explicar pra vocês o porquê e vai linkar com o que eu tinha falado antes. Vamos lá. Um filme não é só uma obra audiovisual. Se você for pegar, por exemplo, os roteiristas, escritores, né,
essa galera que trabalha com isso, o cara que tem ideia para um filme, tudo isso, todos esses roteiros, todas essas histórias, elas sofrem interferência da realidade, né? O canal chama El Thiago, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo dele muito bom que fala sobre fascismo nas obras contemporâneas. Ele vai debater um pouco sobre The Boys, né? O contexto social onde esse indivíduo está inserido influencia na escrita do roteiro, influencia na escrita da obra. O próprio processo de produção da arte, gente. A arte ela sempre dependeu de mecenato. E aí eu posso dar dois exemplos muito interessantes para vocês, né? Eu vou pegar os Estados Unidos e a União Soviética. Na União Soviética, quem financiava a produção de filmes era o Estado. E você pega quando você vai ver as obras do Tarkov lá, muito daqueles filmes é um filme puta conceitual, que é expressão artística, que é um filme muito longo. Poxa, tem filme do Tarkov, se eu não me engano, tem 8 horas. Tem 12 horas de filme. É o tipo de filme que você produz sabendo que vai dar prejuízo. É o tipo de filme que você produz sabendo que pouquíssimas pessoas vão parar para ver aquilo. É um filme conceito, tá ligado? Mas por que que a União Soviética produzia isso? Justamente para fomentar a arte, tá ligado? Então, ou seja, e aí quando você pega na indústria norte-americana, né? Lógico, tem financiamento privado, só que, por exemplo, tem isenção de impostos, tem financiamento do Departamento de Defesa. Ou vocês acham que pro Top Gun Maverick eles foram e compraram um caça para gravar o filme? Alugaram um caça para gravar um filme? Aqueles caças foram cedidos pela Força Aérea Norte-Americana. Os cenários aonde eles gravam os filmes, os galpões militares, toda aquela área militar é cedida pelo governo norte-americano. Tem parte da verba do Departamento de Defesa norte-americano que é dedicada à produção de filmes, que é para divulgação, né? E olha para você ver como o cinema ele é carregado de ideologia. Vamos lá. Top Gun, o primeiro Top Gun, quando ele foi lançado, alavancou o número de alistamento na Marinha de uma forma assombrosa. O número de alistamento na Marinha, na época que lança o Top Gun, subiu consideravelmente. Quando você pega, por exemplo, né, o Rambo 3. O Rambo 3, ele se alia ao Talibã para combater os chamados terroristas, que na época era o Exército Vermelho, né? Porque você tem a incursão da CIA dentro do Afeganistão para derrubar o regime socialista que existia lá. Eles tentam se defender, não conseguem, a União Soviética entra no meio para tentar manter o regime e eles são derrubados. Vocês acham que eu estou de caô? Vamos aqui, ó. Vamos lá. Osama Bin Laden The Independent. Pego aqui em imagens. Tá aqui, ó. O Osama Bin Laden na capa de um dos principais jornais britânicos nessa época, na década de 80 por ali, né? Então, tipo assim, as obras cinematográficas, elas têm um apelo ideológico. Elas servem como forma de propaganda, né? Tanto é que, por exemplo, tem um livro, aqui embaixo vai ter um link para quem quiser ler, fazer download, chama-se Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura, que eles vão contar, por exemplo, como que a jornalista, né, britânica, Frances Stoner Sanders, uma mulher, ela vai contar como a CIA rodou o mundo tentando fomentar arte abstrata, arte que não carregasse críticas sociais, né? Esvaziando o conteúdo da arte, né? Então, quando você pensa em arte, ela não é só um produto. O produto é o que você consome, né? Já que o capitalismo transforma tudo em mercadoria, mercadoria é o que você consome. O processo de criação desse produto audiovisual, ele é carregado de política. Nós somos atravessados por política todo santo dia, todo santo minuto, né? 60 segundos por dia, 60 minutos por dia, 24/7. Tá ligado? Então,
a todo momento a gente é bombardeado por política. E você, querendo ou não admitir, isso perpassa para dentro dos filmes. E essa parada de querer separar política de filme é tão problemático, porque você gera pessoas, por exemplo, que põem a máscara do V de Vingança e vão manifestar a favor do Trump. V de Vingança é o manifesto anarquista do Alan Moore. Tá ligado? Você pega, por exemplo, o Watchmen que as pessoas ficam discutindo quem que tá certo, o Ozymandias ou o Rorschach. E quando você pega para analisar mesmo criticamente a obra do Alan Moore, ele está discutindo uma coisa bem simples: quem vigia os vigilantes. Se você pegar até mesmo Senhor dos Anéis, o Tolkien faz um debate moral, mas é um debate sobre ganância, mas é um debate moral, tá? Sobre a ganância dos homens por poder, por influência, por riqueza, seja o que for. É um debate moral sobre ganância. Está presente no Tolkien quase inteiro, basicamente, né? Obras literárias normalmente são roupagens que você dão para outro debate, uma roupagem mais artística. Então, você falar que não tem política em filme, tem política no filme o tempo inteiro, antes mesmo de uma obra ser concebida, dela ser escrita, dela ser passada para o papel, tem política. É indissociável. A maior prova de que esse papo de separar política de obras cinematográficas, para mim é Matrix, porque eu vi Matrix pela primeira vez há pouco tempo atrás, né? Foi durante a pandemia. E aí a galera sempre falava: "Não, porque Matrix vai explodir sua mente". Eu fui ver Matrix, era só marxismo. Só marxismo. E o engraçado é que eu fui ver o quarto filme no cinema, e o quarto filme é a Lana Wachowski literalmente explicando que Matrix é uma obra anticapitalista. Tanto é que ela faz referência a Marx no filme. Na cena em que o Morpheus sai do banheiro, ele fala: "Eu tendo que te libertar novamente, tragédia ou farsa", né? E a frase original é a frase que abre o 18 de Brumário do Marx: "A história se repete na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa", né? Ainda fazendo uma alegoria shakespeariana ali, né? Também a questão da tragédia grega, né? Porque quando você pensa, a tragédia é quando você se representa maior do que você é. E a farsa é quando você se representa menor do que você é. Quando você entende esse conceito, o Matrix 4 fica muito mais claro. Porque você pega no primeiro filme, nos primeiros filmes, a Matrix se representa muito maior do que ela é realmente. O ser humano tem um potencial de acabar com as máquinas, né? E quando você pega no Matrix 4, ela se representa muito menor do que ela é, de verdade, né? Quando você entende esse conceito, o filme fica mais claro. Você pega certos diálogos do filme, são textos do Marx transcritos para a tela, né? Ah, não, Rodolfo, você está inventando isso. A Matrix representa, o filme Matrix fala de um sistema que suga toda a energia do ser humano, com lhe dando apenas alimentação e te mantendo numa realidade onde as coisas são normais. O sistema capitalista é um sistema que te suga 8 horas por dia, né? E te dá o dinheiro suficiente, no caso de muitos trabalhadores, para você se alimentar, no caso de alguns poucos trabalhadores, para você ter uma vida levemente confortável, comer um bife bem passado numa loja cara, não é? Enquanto isso, né, você tem a parte propriamente da Matrix, que seria um domínio da mente, um domínio ideológico, né? Eu lembro que quando eu estava explicando, eu tô dando aula para um rapaz, eu estava explicando para ele ideologia em Marx, e ele estava com muita dúvida, muita dúvida. Eu falei com ele: vê Matrix, o primeiro filme somente. Ele foi e assistiu, aí ele falou comigo: agora eu entendi. Eu falei: entendeu? Me explica. Você vai me dar aula hoje. Ele passou a aula inteira me explicando todos os conceitos, tudo que ele entendeu sobre a obra. Eu tive que fazer algumas correções, né? Justamente porque é um jovem de 14, 13 anos, então você tem que ter ele tem dificuldade de interpretar certos elementos, fazer certas associações, a gente vai corrigindo. Só que, por exemplo, Matrix é uma ótima explicação de como a galera não entendeu uma obra. Por isso que é problemático você separar política de obra audiovisual, né? E por mais que ela retrate um futuro distópico, ela está fazendo um debate de coisas que já acontecem.
Esse canal que eu falei é o Thiago, se não me engano é o Thiago mesmo, que tem uma fala dele que é muito interessante, que ele fala o seguinte: a arte vem antes da sociedade. Ela não cria nada de novo. Ela debate, ela fala sobre coisas que já tem, com a roupagem diferente, né? Você não vê, por exemplo, artistas que pintavam paisagens pintando uma paisagem que não existia. Você não consegue imaginar, você não consegue conceber algo que não exista. Você pode pegar algo que existe e extrapolar, mas nunca você vai pensar em algo que não existe. Como é que você pensa em algo que não existe? Você não consegue conceber a forma, você não consegue conceber o conteúdo. Então, ou seja, durante todo o processo de concepção da arte, você tem política. Por isso que essa fala é problemática. Porque o pessoal se acostumou a ir no cinema e pensar: nossa, vou sentar e ver um filme. Vou sentar e consumir um produto, mas aí ignora tudo que tem por trás daquilo ali, esvazia a obra de sentido, aí vira arte pela arte. A arte pela arte, ela não tem sentido, né? Ela não tem sentido algum. Aí vira esse monte de filme latado da Marvel que você tem hoje em dia. Tá entendendo? É isso. Antes dele ter uma defesa política, conceitual, de classe, de gênero e tal, ele é uma obra audiovisual. E a partir do momento E aí entra, tá vendo essa fala? Antes dele ter isso, não, ele já tem isso antes de ser um produto. Ele já tem essas questões políticas, já tem essas questões de gênero, já tem essas questões de classe, já tem essas questões de raça antes da concepção do produto. Porque se a base da história debate sobre isso, ela está antes do produto final. Se o cara que está escrevendo o texto da série, está escrevendo o livro, está escrevendo o roteiro do filme, na escrita ele já planeja colocar isso, essas pautas políticas já estão antes do resultado final, elas precedem o resultado final. A política, seja ela qual tipo de política, seja uma política identitária, que seja um debate de política macro, toda ela vem antes da obra final ser concebida. Por isso que é problemático. Vocês querem ver um exemplo bom? Vou até pegar aqui, que tem eu vou ler um trecho aqui de um diálogo, só para vocês verem como é que a galera às vezes não percebe certas coisas. Você estragou todas as coisas possíveis. Nós tínhamos graça, nós tínhamos estilo, nós tínhamos diálogo. Não só pipipipipipipi. Artes, filmes e livros eram muito melhores. Originalidade importava. Você só trouxe a mudança de face app escrota e a bosta do Sofaflix e da Wiki com as merdas das mudanças climáticas. Vou fazer um spin-off da franquia. Isso é o texto do Merovingio no Matrix 4. Mas também se encaixa perfeitamente na maioria das críticas que fizeram sobre o Matrix 4. Peguem o filme e vejam só essas falas do Merovingio quando ele aparece mais ou menos no meio do filme. Quando o Neo encontra o agente Smith e começa aquela lutaria e brigação lá sem fim. Olha para vocês verem como é que muitas das vezes o prestar atenção na obra, entender o que a pessoa quer falar, te faz compreender a obra muito melhor. Né? Não tô falando que o filme Matrix 4 é bom, não. Ele não é um filme bom. Gostei dele, mas não é um filme bom. Cheio de problemas. Só que é um filme que foi feito pra zoar de fã, pra provar que os fãs tá tudo errado. Pô, pega essa comunidade Red Pill, mano. O que é essa comunidade Red Pill? O dia que os caras entender que o filme do Matrix, que todas as referências dele vão justamente contra aquilo que esses cara pregam, eles vão ter um AVC, velho. Fica aquele Jeff Bezos da Shopee e o outro cara que é feio pra caralho, o Ronaldinho Gaúcho com desconto, falando de mulher. Não, porque mulher tem que ter isso, mulher tem que ter aquilo, pipipi, popopó. O dia que eles entenderem que o filme Matrix vai justamente contra tudo que eles acreditam, eles vão ter uma síncope nervosa. Por isso que é problemático separar a política da obra. Separar a política de arte. Tudo. Um exemplo bem prático que eu posso dar para vocês. Vamos lá, eu estava revendo esses dias para trás, né, ontem ou anteontem, a lenda de Korra, né, e tem uma cena em específica que a Korra chega no final da primeira temporada, ela perde os poderes de avatar dela e ela chega e olha para um abismo contemplando o abismo. É uma cena que representa ideias suicidas, né? E aí, olha pra vocês verem, é uma cena simples. O povo fala, não, mas isso é causado por depressão. Mas, gente, pra mim, uma das sacadas mais geniais do Durkheim
é perceber que o suicídio não é causado pelo indivíduo, ele é causado pela sociedade. Essa cena da Cora pensando nesse ato é a maior prova que aquilo ali é política pura, que arte é política pura, pra mim. Porque nenhuma pessoa acorda num belo dia e pensa em fazer isso. Ela é levada para este caminho. Seja, sei lá, por um estresse muito grande no trabalho, por frustração na vida amorosa, uma extrema frustração na vida amorosa, uma extrema frustração nas suas relações pessoais, né? Frustração no campo acadêmico, seja por N formas. Mas é um fator social, ele é causado pela sociedade. E aí, para fechar esse raciocínio, eu vou no Aristóteles. O homem é um animal político. A gente faz política todo o tempo. A sua relação com seus irmãos, com seus filhos, com seu namorado, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho, com seus professores, com qualquer pessoa é uma relação política. A política que a galera adora falar, que é a de votar, aquilo ali é política institucional. Mas a política no sentido aristotélico a gente faz todo dia. O que a gente está fazendo agora, você que está me assistindo. Todo tempo a gente é atravessado por política. Vocês entendem? Por isso que é problemático separar política da obra. Essa cena do Avatar, a Lenda de Korra, do final do primeiro livro, né, que é o livro do ar, dela contemplando o abismo e tudo mais, é uma puta reflexão sobre como a sociedade, como fatores sociais levam o indivíduo a cometer esse ato. Gente, o suicídio não é algo natural. Não é algo que acontece corriqueiramente. Não é algo que alguém decide fazer, igual decide comer uma bolacha, um biscoito, qualquer coisa. Depende da região que você tá. Tá ligado? Então, você tem certas coisas ali que são política, apesar de não parecer. Tá vendo como é que a política está muito presente todos os dias da sua vida? É problemático separar política de arte. Seja ela qual for, seja ela uma pintura, seja ela uma escultura, seja ela um filme, seja ela qualquer coisa. Tá ligado? Você pode pegar até na indústria do videogame. Eu fui jogar Disco Elysium. Você vê os elogios, nossa, a história bem escrita, papapá, papapá, eu fui jogar, é só marxismo. Só marxismo. Fui ver Ruptura. Ruptura, só marxismo. É só isso que tem naquela série. O roteiro dela inteiro é marxismo. E a galera não percebe. Faz até lembrar o Mark Fisher, né? Você consegue imaginar qualquer realidade possível até a extinção da humanidade, de menos conseguir pensar a superação do capitalismo. Não é? Ele fala sobre isso no livro O Realismo Capitalista. Olha para você ver como é que política está dentro do processo de produção cultural a todo tempo. Todo tempo. Tá? Momento que tu coloca E é um produto também, né? e é um produto também. E a partir do momento que tu coloca, tu enxerga isso pela ótica de que não, primeiro, Top Gun Maverick é ruim, pois o avião se parece com um pênis. Isso aqui é claramente... Pô, cara, Nossa, nem... sabe, tu começa a botar umas coisas antes que... Pois é, é basicamente isso, você tá entendendo? É essa discussão que eu queria fazer um pouco com vocês hoje, da questão de separação de política de arte. Não é errado fazer isso. É completamente errado. Eu dei os motivos aqui. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa no debate. Eu espero que que esse vídeo tenha sido uma discussão interessante para vocês, né? Já está ficando um pouco longo, né? Para você que está aí vendo esse vídeo no YouTube, eu regravei esse vídeo para até mesmo melhorar os argumentos, rever certas coisas que eu precisei rever, né? Aqui tem um vídeo para você tá aqui assistir. Aqui tem a bolinha. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com os amigos, por favor, isso ajuda a gente demais, tá? Para você que quer apoiar o canal, o meu trabalho, tá aqui, ó. Tem um QR Code. Se você achar que eu mereço, puder fazer uma doação, eu ficaria imensamente grato. Me ajudaria a investir em equipamentos e melhorar a qualidade dos vídeos e das minhas lives, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração. Eu vou ficando por aqui e falou!